Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProtectCast, o podcast do grupo Protect Pool. Estamos aqui novamente com o Márcio e com o Marco Aurélio. Você é obrigatório assistir ao primeiro episódio, porque, cara, ficou muito bacana. A gente pôde trazer um pouquinho da trajetória, principalmente do Márcio, da Protect Pool, trazer um pouquinho dos valores, né, Marco? Com certeza. Os valores, a nossa visão, os princípios que norteiam o nosso negócio. E vamos também abranger um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre vendas. Confesso que eu tô animado para esse assunto aqui. Eu até não sei qual que é a pauta aí das perguntas do começo, mas eu queria começar contando uma história para vocês. Ô Márcio, tua história me lembrou esse cara, o David Sarnoff. Não sei, ele não é um cara muito conhecido. Mas eu vou contar a história pra vocês, só pra gente refletir sobre isso, é justamente a postura que faz a diferença, certo? Inclusive no comércio, na venda, porque eu fui identificando, assim, essa tua trajetória, até pra deixar o pessoal curioso, que é tão aleatória no que se refere aos mercados, que vai pra um lado, vai pro outro, tenta aqui, que me mostra, assim, como é a atitude que faz a diferença, é o querer, é o desejar, né? Isso. É o desejar. Mas desse David Sarnoff, vou contar pra vocês aqui, ele é um cara que veio para os Estados Unidos da Bielorrússia. Olha que interessante. O cara chegou lá nos Estados Unidos como imigrante, não tinha oportunidades. Adolescente, tinha que trabalhar para ajudar em casa. Começou a entregar jornais. Bicicleta. Entregava jornais. Aí um dia ele começou a entregar jornais numa empresa de telégrafo na época, né? O jeito de transmitir notícia, código Morse, aquele negócio antigo. E um dia um cara deu oportunidade para ele. Falou, você quer aprender? Aprende, daí você vira o cara aqui que fica de plantão na madrugada. Ele falou, quero. Daí ele começou com o jornal, topou ser o operador. E disse que ele se dedicava. Um dia tá ele numa madrugada, começa a chegar notícias de um navio que tinha afundado, um tal de Titanic. E ele começa a transmitir para o mundo inteiro as notícias do Titanic. Só que chegou o cara do plantão de manhã e ele se recusou a sair. Ele falou, não, eu já tô por dentro, deixa que eu fique aqui. E ele ficou 72 horas ali, ó, fazendo a transmissão. Chegava ele que ia e fazia isso, impressionou o chefe dele. E daí ele foi promovido a gerente dessa empresa. Um dia, essa empresa migrou para o rádio. Esse cara pensou, cara, por que a gente não transmite uma luta de boxe pelo rádio? O cara falou, você tá louco? Quem que vai ficar ouvindo uma luta de boxe? Deu de direita, deu de esquerda, chutou. Pô, agarrou, mordeu não. Mas ele falou, não, é uma boa. E ele fez. E foi o evento que mudou a história do rádio americano. Olha só. Porque virou uma ideia do entregador de jornal da Bielorrússia. Ele ganhou muito prestígio. Quando a empresa decidiu comprar uma emissora de TV, começar, ele foi escolhido. O nome dele é David Sarnoff. Hoje ele foi presidente e dono da NBC, uma das maiores redes de canal televisão. Sim. E, cara, como eu trouxe isso para agora, né? E eu falei da tua história, Márcio, porque é justamente isso. É a atitude. Eu acho que na venda tem isso. São as atitudes no processo de venda, você que é do comercial, é a maneira como a pessoa é. Não é só o que se sabe, né? Eu falo muito disso. Se fosse só informação, a gente mandava um e-mail, né? Mas a venda não vem assim, né? A venda vem pela atitude. O cara olha no teu olho e confia. São essas questões. Então eu acho que eu tenho aqui muito a aprender com vocês nesse quesito aqui. Pelo que eu já vi, inclusive, no último treinamento da Protect Pool de vendas. Agora eu passo a palavra para você, João. Você pega essa história, não sei como você se vira para trazer no assunto agora, mas fica aí. Mas eu acho que... Muito bom. Eu acho que a gente tratou bastante da história do Márcio no primeiro episódio e o convidado ficou aqui só assistindo. Aprendendo, eu vim pra aprender. Eu queria que o Marco Modesto contasse... ele, né? Eu queria que ele tirasse a sua máscara e realmente se apresentasse, né? Marco, o que você faz, né? Você tem tantas profissões, mas conta um pouquinho pra você. Você tem um curso de oratória também? Eu sou um especialista em comunicação. Então, eu trabalho desde a narrativa que se constrói dentro de uma empresa para motivar as pessoas, para criar discursos de venda que de fato vendem, porque tem muito disso. A venda é uma construção inteligente. O feeling, alguns têm. Mas essa construção que se faz... Por exemplo, dentro de um processo de venda, a gente precisa ter argumentos racionais e emocionais. Eu sempre falo da batida do coração. Então, eu construo um argumento que passa por um lado do cérebro e pelo outro. Então, nós vamos falar do preço, da vantagem, podemos falar.
para pegar o racional, mas vamos falar agora do quanto isso faz diferença na sua vida, ou no seu filho, ou aqui trabalhando com educação. Tá bom, aqui vai aumentar em tantos por cento o teu salário, ter um curso superior, meus anjos de Cesumar. Mas vamos falar também sobre você ser o primeiro na tua família a tirar um diploma e o quanto isso significa para os seus filhos. Porque às vezes a gente precisa perceber que a venda é isso. Quando começa a venda? Na objeção, certo? Claro. Sim. Antes da objeção não é venda, é entrega de balcão. O cara chegou, Sim. quanto é? Beleza, tá aqui? Isso já não é venda. O Eduardo Teva fala muito que a venda começa quando o cliente fala o primeiro não. Exatamente. O que você fala depois disso? Então, o meu trabalho em todos os aspectos da comunicação e dentro das empresas, seja na consultoria ou na palestra, é mostrar um pouco desse lado, do lado estratégico da venda. Como a gente não é só o feeling, não é só apresentar aquilo que você deu num cartão sobre as vantagens do produto. É muito mais do que isso. Começa na pergunta certa, começa na percepção de que o cara não almoçou ainda. Exato. Ali o Márcio vendeu. Porque ali ele foi diferente de todos. Ele vendeu um tempo maior junto com aquele... Ele pareceu um cara mais importante que os demais. Ele é um cara para sentar na mesa e conversar no almoço. Ele não é um cara aqui que vem totalmente retraído. Também tem muito de oratória nisso. É o cara que se abre. Então eu acho que essas questões que fazem diferença numa venda e que eu posso contribuir por onde eu passe, é isso. Essa venda inteligente, a partir daquilo que você tem, como a gente transforma isso atraente. Então, vou falar um exemplo aqui e vocês podem me cortar. Por exemplo, como que a gente começa? Uma grande dificuldade das pessoas em montar palestra, em reunião de venda, é sempre qual? Do jeito que eu chego lá, as pessoas têm medo do começo, a abertura do negócio. Ou começa uma reunião, senta com o cliente, fica aquele climão às vezes, o cara tá meio de cara feia, principalmente quando é uma venda mais ativa, prospecta, eu vou lá oferecer meu produto. Cara, o começo é sempre algo que eu chamo de amenidade. O que é amenidade? Amenidade é aquilo que você fala, que não é nada do seu produto ainda, são coisas gerais que deixam o outro feliz, independente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tem um cara chamado Russell Cowell. Ele deu 6.000 vezes a mesma palestra, chama Acres de Diamante. Uma história maravilhosa, inclusive, quem quiser pesquisar. Ele deu 6.000 vezes a mesma palestra. O cara que deu 6.000 vezes a mesma palestra, ele não precisa ensaiar a palestra, certo? Ele já está na cabeça dele. Imagino que sim. Eu espero, né? Então, o que ele fazia? Do mesmo jeito, ele ia um dia antes para a cidade. Por quê? Porque daí ele visitava a cidade. Então, o público inteiro esperando ele. O dia anterior, ele ficou dando voltas. Ele chega aqui em Maringá, por exemplo, e ele começa. Gente, antes de eu começar a minha palestra, só fazer uns comentários aqui. Cara, que cidade linda, hein? Nossa, e o tanto de árvore que tem aqui, coisa maravilhosa. E aquela igreja no centro? Nossa, e parece que todo mundo aqui é simpático. O cara nem começou a falar ainda e todo mundo já gosta dele. Tá todo mundo assim. Criou empatia. Criou empatia. Exato. Então, o que a gente faz na venda? Cara, você vai no escritório de um cliente, chega lá falando, cara, que estrutura. Faz 30 anos que o cara trabalha naquilo. Aí 30 anos que o cara tá construindo o dono da empresa. Ou parece que até o porteiro aqui, a hora que eu entrei, me deu um bom dia diferente. O cara já fica, é pra isso que eu trabalho. Eu vou contar então rapidinho aqui uma situação que aconteceu comigo. Eu tive estrada por muito tempo. Começando o projeto nosso, peguei estrada e abrindo mesmo mata, né? A gente fala, criando oportunidades de negócio. Desbravando. E eu cheguei num cliente uma vez... E eu não vou falar a cidade aqui, que ele é parceiro nosso. Mas ele vai saber. Assistido. Ele vai saber. E eu cheguei, rapaz, e para falar com ele já foi assim, algo foi dificultoso. A pessoa, para me levar até a sala dele, não foi assim tão fácil. Certo. Né? Então, mas consegui entrar. E a sala dele cheia de papel, eu vi ele meio ansioso, sabe? Aquele cara, pessoa que eu acho que não delega muito, né? Mas hoje ele já tá delegando, tô sabendo disso. Mas enfim, eu cheguei e ele foi muito carrancudo, né? Bom dia, bom dia. E eu, tô ali para fazer negócio, né? Oferecer o meu produto, saber se há interesse por parte dele de fazer parte da nossa equipe e tal. E ele não abriu as portas. Eu senti sabe esse clima? Sei. E eu nervoso também, porque você falar que por mais experiente que você é em palestra, você vai fazer a palestra, você sente aquele... Você sente o clima, com certeza. Lógico. E eu entrando na loja de um cliente pela primeira vez e fazendo essa apresentação minha e depois da empresa,
Eu tenho que criar algo que possa chamar a atenção. Certo. Eu olhei atrás dele uma foto de pescaria, irmão. Ele com um peixe na mão. E eu tive a oportunidade de ir pro Pantanal, fazer algumas chalanas e pescar. Eu falei, pô, como é que eu vou pegar esse cara, né? Pra trazer ele. Eu olhei e falei, você não pegou aquele peixe ali. Aquilo ali foi na peixaria que você fez essa foto. E começou assim. Você gostou onde você pesca, onde você vai, quem tal. E eu já tinha feito, né? E gosto de fazer isso também. Cara, tornamos-se amigos e saí dali com um parceiro. Você desarma uma promessa pessoa, né? uma promessa de fazer uma pescaria junto ainda. Mas não fomos lá, precisava ir. Mas você vê, Vamos né? lá. Porque quando você chega lá, às vezes o cara se sente, chegou mais um aqui pra me vender um negócio, arrancar dinheiro de mim. Agora quando chega um parceiro de pesca, aí outros 500. Quando chega alguém que repara no meu trabalho, na minha sala, no meu colaborador, é alguém que agregou pra mim já pelo menos no meu dia. Mas isso que é legal, e eu sempre trato isso com a equipe nossa e com os parceiros, trabalhar, exercitar, acho que a verdade é exercitar a percepção, né? Você se colocar no lugar da outra pessoa e tentar imaginar o que você pode entregar. Essa percepção, ela tem que estar junto, irmão, para o que você for fazer. Perceber se você está sendo demais, se você está sendo de menos, se você pode avançar, se você está na hora de ouvir, né? Exatamente. Eu acho que é como a gente lida... E a gente, no nosso trabalho, nossos parceiros, a gente lida muito com o cliente num contato além do WhatsApp, da internet, muito presencial, porque a gente precisa estar lá na casa do cliente para... Porque vocês têm esse cuidado de fazer análise, né? Exato. A gente vai na casa do cliente, a gente tem uma apresentação do produto para ele e tudo mais. E eu sempre falo, comecem com um elogio sincero. Mas não pode ser forçado, tem que ser sincero. Se ele tiver com a criança, cara, elogia a criança, pergunta o nome da criança, né? Crie essa empatia, algo que interligue você com o cliente, ou identifique se você conhece algum vizinho dele, você já atendeu algum vizinho do condomínio, você criar essa ligação. Exatamente. Né? Às vezes, João, o que o cara tem que sentir de você, eu acho que isso é maravilhoso. Você sai de lá, vendendo ou não, eu acho que o cara tem que pensar, cara, eu queria ser amigo desse cara. Exato. Cara, esse bacana. Cara é legal. Esse cara é um cara bacana, eu queria. Esses dias eu fui fazer um trabalho para uma empresa e eles me contaram que o grande boom, e eles estão gigantescos hoje, e que o grande boom dos primeiros negócios no primeiro mês foi em Três Lagoas. Lá, acho que é MS, né? Mato Grosso do Sul. Eu falei, cara, em Três Lagoas, vocês são daqui. Olha que interessante. Ele falou, cara, a gente não tá conseguindo vender pra ninguém e a gente não tinha portfólio. A gente tinha começado, abriu, montou. E disse que chegou lá em Três Lagoas, alguém ligou aqui porque o cara tinha levado um calote lá. E, cara, eu achei isso interessante demais, porque a pessoa que tava me explicando, ele é japonês. E disse que a hora que... Um deles é japonês, né? E a hora que o cara ligou e tinha levado um calote, ele falou, mas vem aqui que eu quero conversar com você. Falou o nome, perceberam o sobrenome japonês. Daí eles mandaram o sócio, que é japonês. E o cara falou, não, olhou pro cara e falou, você eu confio, nunca vi o japonês da calote. Eu acho que eu também nunca vi. E eu achei engraçado. Eu já teve, cara. Eu quebrei a regra, então. Então você quebrou. Mais menos. Mas não é cultural, né? Não é cultural não. É algo realmente que chama atenção. O cara bateu o olho nele e falou, não, você não vai me dar um calote que eu acabei de tomar. E, cara, foi uma identificação simples. E acho que é isso, às vezes, sabe? Pô, eu pesco também. Identificação. Às vezes é esse começo. A gente chega lá, o cara às vezes vai com uma piadinha pronta. Faz a piada, não dá certo, a emocional do cara vai embora. Outro não ri, faz... Exato. Daí é cerrado. É por aí. Então, acho que a venda tem muito dessas percepções inteligentes do caminho. Que a gente vai construindo. E que a gente precisa se reinventar. Você já viu uma matéria na Forbes, fiquei louco. O título era O Fim da Apple. E eles mostravam os níveis de crescimento da Kodak. E como em determinado momento a Kodak foi diminuindo. E eles mostravam que depois do Steve Jobs, o nível de crescimento da Apple estava caindo. Ainda tem crescimento, pô, a Apple é gigantesca. Mas eles comparavam a mesma curvinha da Kodak. Rapaz, aí eu fiquei indignado. Na hora que eu falei, cara, se a Apple, que a Apple periga acabar um dia, que dirá nós aqui, outra empresa no mundo, né? Exato. Qualquer uma delas. O mundo gira. Se eu, como profissional, não tiver essa convicção de que eu não estou garantido na minha empresa,
de que pode chegar um momento onde eu fique obsoleto, que o meu trabalho de venda talvez daqui 5 anos já não dê mais certo, ou o meu produto. Aí onde entra a inovação, né? Exatamente. E nós falávamos do William no outro dia, e eu tenho medo de conversar com o William, na verdade. O William, para quem não sabe, é o chefe do Marco. Isso, William, amo você. Eu conversando com o William fala, essas profissões aqui daqui a pouco já não existe mais. Aí chegou advogado. Eu falei, bicho, meu filho nem se formou, você já quer tirar a profissão de advogado, cara? Fala assim, não. Pelo amor de Deus. Então, assim, é uma visão, né? É visionário mesmo, tá sempre enxergando um pouco além, né? A gente chama da visão Thundercats. Dê a visão além do alcance. Mas a gente falar um pouquinho dessa questão da técnica de venda, eu vou dar um gancho para o Marcos aqui, completar. A gente precisa, como empreendedor, como empresário, treinar. E na maioria das vezes eu percebo que tenho tido a oportunidade de visitar os nossos clientes, estão muito focados no botão da camisa e não olham a camisa por si só. Sabe? Estão muito preocupados em ir lá junto com um técnico para fazer uma instalação de uma lâmpada de LED na piscina ou instalar. E não é isso. O gestor, o empreendedor, ele tem que olhar para a empresa de uma forma diferente, né? E propor esse crescimento para a equipe, para ele mesmo, com um treinamento. E não existe outra maneira. Você só vai criar músculo se você treinar. Não é verdade? Exatamente. E o cérebro também. Você só vai aprender, o conhecer, o saber através de estudo, de treinamento, indo atrás. Então, acho que falta muito isso, Marcos. Você pode complementar de forma que essa necessidade, ela tem que estar na cultura da empresa e do gestor. E a gente percebe que não está tendo isso ainda. Muitas empresas evoluíram. Sim. E muitas que fecharam, talvez foi por falta de atenção nesse detalhe aí com relação ao treinamento, enfim. Eu acho que a gente tem uma cultura, né, de focar muito no produto. A gente foca no produto e às vezes a gente dá, usando de uma forma totalmente fora de contexto, não foi isso que Jesus quis dizer, mas a pérola aos porcos. Sim. Porque às vezes o cara constrói um baita produto, mas não tem o cuidado de ensinar a equipe a ser alguém que encanta também com a pérola na mão. Eu acho que culturalmente no Brasil ainda, fora até menos disso, né? O treinamento ainda é visto como custo muitas vezes. E quando na verdade é o que faz diferença. Porque se, por exemplo, eu lembro que o João trouxe vários dados no último treinamento que ele deu, de que conquistar um cliente novo, por exemplo, é 6 vezes mais caro do que manter um antigo. Aquilo que você já observou no último podcast da base de cliente que eu tenho na mão, como isso faz diferença. Sim. Então, o quanto eu sou capaz de treinar minha equipe a ponto de ele carregar com ele o valor da minha marca. Assim, a excelência da Protect Pool precisa estar estampada também na maneira como meu funcionário, meu colaborador, se relaciona com as pessoas. Eu acho que isso falta um pouco. Porque é uma coisa simples, assim, vou dar um exemplo para vocês. Você vai no restaurante, comida não tá muito legal, você volta e fala, puxa, hoje o ovo tava meio esquisito. Garçom foi grosso, você nunca mais precisa lá. É verdade. A pessoa, para nós, faz muita diferença. Você dá uma segunda chance ao produto, você não dá uma segunda chance à pessoa. Então, eu acho que é esse o detalhe que a gente precisa prestar atenção nesse grande investimento que é o ser humano. E as pessoas. Eu faço uma dinâmica em treinamento que eu achei muito legal o que você disse, Márcio. Sobre toda a equipe sabe, sai uma remessa e o pessoal grita, uma vida que vai ser salva. Eu faço uma dinâmica que eu faço assim. Eu falo, agora que eu falar já, todo mundo grita uma cor. Eu falo já. E um grita verde, outro azul, e outro amarelo. E eu não entendo. Eu não entendo nada, não dá pra entender, porque cada um falou uma cor. Certo. Daí eu falo, agora todo mundo sussurra azul. E daí quando todo mundo sussurra azul, todo mundo entende perfeitamente. Porque se a gente fala a mesma língua, ninguém precisa gritar. Se a gente tá falando a mesma coisa. Se o meu colaborador tiver a mesma coisa que eu tenho para vender Protect Pool, para vender a minha empresa, para vender o treinamento, se ele falar a mesma língua que eu,
Daí a gente não precisa ficar tentando fazer barulho de N formas. O melhor marketing que existe é o relacionamento do teu colaborador com a pessoa. Claro. Continua, o investimento em marketing é importante, a era digital, com certeza, mas ainda é o quanto o meu colaborador faz sentido, tem na ponta da língua aquilo que a gente faz. Então eu acho que você está muito certo nessa percepção. E eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês... Porque vamos lá, não é algo cultural no Brasil. Na minha opinião, é algo que tem começado mais agora. Nós somos fomentando o mercado com essa necessidade, né? Exato. De onde começou essa visão de vocês, assim, de gente? A qualidade... Porque eu, por exemplo, eu vi naquele dia do treinamento esse foco de vocês. A equipe, vem cá, vem para perto, aprendam com a gente. Estamos aqui para ajudar. Vocês falaram disso no último. A gente quer pegar na mão das pessoas, a gente não coloca uma nota de corte, mas a gente dá a oportunidade para eles subirem no nível que a gente acha necessário para uma empresa desse porte. Porque vocês não são uma empresa que se posiciona pelo preço, certo? Não. Exato. Então, assim, de onde veio isso? Eu vou falar um pouquinho, depois o João fala. Primeiro, a gente tem que atentar que o nosso produto, ele é um produto que na primeira negociação, ele não traz prazer. Vou te dar um exemplo. Se eu digo para você, Marco, eu vou trocar meu carro, eu tenho embutido nisso uma satisfação de conquista, verdade, de poder, né? Eu entro na concessionária, a pessoa me chama de doutor e eu nem saber ler, eu sei. Então, assim, aí vem aquela questão do ego. Eu mereço esse carro, eu mereço esse relógio, eu mereço o melhor celular. Ninguém, né, vai comprar um celular e me dar o celular mais barato. O cara quer comprar o iPhone, quer comprar o... Enfim, e nosso produto, ele não traz isso no primeiro momento. Ele é um produto útil e necessário. Ele é um produto que vai trazer a satisfação e a percepção depois de instalado, né? Então, você trabalhar com um produto útil e necessário, você tem vantagens, argumentos, certo? Mas, por outro lado, você tem essa barreira. Você vai furar meu piso? Pô, esse porcelanato paguei 400 um metro quadrado disso aqui. Então, para isso, a gente criou uma estrutura, ferramentas adequadas, que a gente procura... os nossos parceiros obrigatoriamente têm que ter essas ferramentas, porque vai impactar na entrega do produto e no resultado final, né? Então, quando você tem essa questão do útil e do necessário, vou dar um exemplo aqui. Nós estamos com uma mesa aqui com um copo e uma garrafa d'água, certo? O copo, ele é o quê? Útil. Mas ele é necessário? Ele não é necessário. Eu posso tomar água no bico da garrafa, mas o copo é útil, né? E a cerca, a barreira física, ela é útil e necessário. Eu preciso ter uma barreira física para que o incidente não ocorra, né? E é necessário. Com certeza. Então, quando o cara negligencia essa questão da segurança e acontece, é realmente complicado, né? Não deu atenção para aquele fato. Bom, baseado nisso, esse treinamento, essas percepções, a gente precisa trabalhar o cliente, o parceiro, para fazer negócio com um produto, com a Protect Pool, ele já conhecendo bem essas ferramentas aí, né? Tá tendo ciência de que ele não tá com um produto qualquer. Sim. Ele não tem um produto qualquer, né? E isso a gente procura passar, né? Sem, igual o João falou atrás, de forma verdadeira. Não precisa enganar ninguém para fazer negócio com a gente. Eu não preciso prometer algo que eu não vou entregar, não é? E quando a gente tem essa oportunidade de fazer o negócio com os parceiros comerciais e deixa nele a informação, aquilo que ele precisa, e a gente fala, a empresa, quando o cara me liga e vai falar a respeito dessa parceria, eu falo assim, fulano, a nossa empresa é diferente. Aí ele está aguardando eu dizer assim, mas ele vai dizer que é diferente porque é melhor, porque é a maior empresa, porque é a mais organizada, porque é a que faz a melhor entrega, em 2, 3 dias o produto sai da empresa. Não só por isso. Eu acho que isso é básico. Você ter um produto de qualidade, prestar um atendimento de qualidade com o seu parceiro. Isso é básico. Mas o que nos torna diferente é o vibrar com o resultado e a percepção do cliente final. Lá no Rio Grande do Norte, em Porto Alegre, em Brasília, aonde você for, esse gerenciamento, esse cuidado com os parceiros para que esse resultado, essa percepção do cliente dele, com ele, seja a melhor possível. Exato. Eu concordo muito com a visão de que
na verdade, a gente enxerga o mercado muito por baixo. Eu acho que criou-se numa cultura brasileira onde você oferecer algo de qualidade virou uma exceção. Uhum. Né? Então, se você oferece o melhor produto, você está fora da curva. Né? Se nivelamos muito pelo preço. E internet, de forma o mundo digital, potencializou um pouco isso. Né? Mas nossa visão de negócio está muito que, para nós, é o básico oferecer o melhor produto. É o básico oferecer a melhor solução. É básico a gente ter um atendimento de qualidade. É o mínimo que a gente pode fazer, uma entrega rápida, né? Oferecer uma garantia para os nossos clientes, oferecer uma pós-venda. Mas está além disso, está na criação de valor. De nós, para o nosso cliente, para o cliente consumidor, para o pai e para a mãe. Né? Eu falo que a gente não vende cerca. A gente vende a tranquilidade e a segurança da família. Isso passa por um aspecto cultural que a gente tem que entender, voltado para essa questão de treinamento, que, primeiro, a venda não é um dom. Uhum. A venda é uma habilidade para os ensináveis. Construída, com certeza. É algo construído. Eu falo, cara, você não precisa chegar aqui pronto, você precisa chegar aqui ensinável. Uhum. E com vontade de aprender. Com vontade de aprender. Cara, se você chegar para começar a startar um novo negócio, achando que você já conhece, que você já sabe, cara, você vai cair. Uhum. Você vai encontrar uma pedra, você vai tropeçar. E a gente tem que trabalhar essa situação que é muito comum. O cara fala, não, é fácil, né? É bem tranquilo, eu tava vendo o vídeo aqui, é bem E você tem que ouvir, né? Porque faz parte do jogo. Sim. E tentar, no melhor momento possível, a percepção, Sim. trabalhar essa percepção e dizer, não, realmente é fácil, desde que você tenha um treinamento, você tenha a ferramenta adequada. Aí eu dou um exemplo muito fácil, né? Você tem um parafuso Phillips e vai tirar o parafuso com uma chave de fenda. Como é que faz? Uhum. Você tem, né? Às vezes você sabe o que precisa ser feito, mas você não tem a ferramenta adequada. É verdade. Ou você tem até a ferramenta, mas você não sabe o que fazer com ela. Você sabe o que eu acho interessante do negócio de vocês, né? Tem uma frase do Ford que diz... Pô, o Ford revolucionou, né? Inventou o carro do jeito que fez. Ele fala que se ele tivesse ouvido os clientes dele, ele tinha ofertado cavalos mais rápidos e não o carro, porque eles só conheciam cavalos. Entendi. Então, o que eles viam era um cavalo, a gente precisa de mais velocidade. Ele falou, não, você precisa de outra coisa. Às vezes, vocês têm um papel disso, né? Porque o cara acha que uma lona ali por cima resolve, o cara põe as cadeiras ali, o cara... Daí você fala, não, deixa eu te falar o que você realmente precisa. Então, a percepção de vocês que você tem que inserir no cliente às vezes, não é? E é fato, assim, que às vezes está conversando com a pessoa, prospectando, e vai numa região, aí o cara fala, não, mas aqui ninguém usa a cerca de proteção removível, aqui todo mundo usa a lona. Aí eu já falo, que oportunidade de negócio, né? Você chegar num lugar onde ninguém usa, eu quero estar aí. Mas ele não entende isso, ele não tem essa visão. É a questão do copo, o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Não, né? E a historinha do cara também que vai, o dono da indústria de calçado manda o cara lá para um país, para a África, chega lá, ele dá uma olhada e fala assim, patrão, eu não vou ficar aqui com essa filial não, eu vou voltar porque aqui... Ninguém usa sapato. O pessoal usa chinelo e tal, e volta. Aí o patrão fala, não, tem que insistir, manda um outro. Aí o outro desce, vai para a cidade, olha, o patrão liga e fala, e aí, vamos colocar o projeto adiante? Ele fala, com certeza, patrão. Aqui não tem um sapato. O pessoal só usa chinelo. E nós vamos vender para todo mundo esse sapato. Exatamente, sabe? Cara. Então falta essa percepção, essa visão de muitos empreendedores. Sim. Sabe? Para que possa olhar para o mercado e enxergar oportunidades de negócio. E assim, trazendo para o nosso negócio, Marcos, eu não vejo nada dentro de uma loja de produtos de piscina que traz mais volume de negócio, vantagem financeira do que o nosso negócio. Porque ele recebe pronto, produzido, ele só vai instalar. E se ele tiver com uma equipe bem familiarizada, bem entrosada, uma instalação de 30, 40 metros, ele faz em 4, 5 horas. Porque ele tem treinamento, ele tem a ferramenta adequada. Ele vira as costas e é um produto que não dá manutenção. A gente já faz esse produto para não ter essa manutenção.
E ali, meu amigo, tá tudo certo, sabe? Sim. Então, se ele vai construir uma piscina, ele tá independendo da chuva, do clima, fazer buraco, fazer um monte de coisa, fica 15 dias trabalhando no ambiente, né? Certo. E o nosso negócio chega a estar pronto, com 4 horas, 5 horas, ele fez a instalação, virou as costas e foi embora. E gerou um negócio ali que é bacana, porque se tiver bem feito, o cliente tem um contato visual muito forte com esse nosso produto. Né? Não é um aquecedor solar que está no telhado, que ele só vai lembrar quando dá um vazamento. Exatamente. A cerca não, você está tomando café ou está em casa tomando café, você olha para a piscina, tem lá um produto que está fazendo. Chega seus amigos para um churrasco, eles olham, fica legal, minha mulher está grávida, onde é que você colocou? Exato. Né? Então, essa questão do treinamento, essa questão da venda para o nosso negócio e muitos outros negócios, né? Ela vai exigir esse olhar do empreendedor para esse treinamento com a equipe, né? E essa gestão. Porque tá aquela frase um pouco clichê, né? Que a gente só vende o que a gente compra. E é realmente isso, né? Legal. A gente tem Protect Pool em casa, pra quem não sabe, a gente tem. Tem mesmo. Tem o pet. Tem o Maria Pet. Eu já tive a cerca, mas aí eu tenho o Teco. É Teco Francisco. E ele é um poodle, gente. Pra galera tá achando que é um labrador, é um poodle. Ele é pequenininho. E ele tá com seus 13 anos, 12, 13 anos. Então o cara já tá assim, ele antes, a capa térmica, ele passava por cima para ir atrás dos passarinhos tomando água na piscina, né? E eu olhei ele com 13, 14 anos, já perdeu um pouco aquela habilidade dele, né? Falei, se eu não colocar essa cerca pet aqui, eu vou ter problema, né? Foi aí que surgiu até um gatilho pra gente desenvolver essa solução também, que tá voltada para um público pet, né? Se o seu pai, se a mãe não tem a criança em casa, ou se tem filhos, mas já estão crescidos. Se é pai de pet, né? Que agora a gente fala pai de mãe de pet. Mas eu tenho uma situação muito próxima, não vou falar nome aqui, nem vou falar nada, mas de pessoa que perdeu alguém da família e ficou triste. E perdeu o cachorro e chorou uma semana, velho. É isso. Tem jeito.